Olá amigos, aqui quem fala é Cláudio Rodrigues Garcia do Movimento Psicólogos em Ação e hoje a pedidos eu vou estar falando sobre Simone de Beauvoir, na verdade desconstruindo Simone de Beauvoir, porque muito das pessoas têm hoje tentado usar Simone de Beauvoir como referência teórica, tendo em vista que Simone de Beauvoir era apenas uma escritora, né? uma escritora fenomenológica. E Simone de Beauvoir tinha uma peculiaridade, né? Algo muito peculiar dela. Simone de Beauvoir era pedófila. Sim, pedófila, e assinou tratados e tudo. Vou estar lendo aqui algumas partes, né? E eu fiz uma correlação de Freud e alguns outros pensadores que eu vou estar citando, fazendo uma análise da personalidade de alguns aspectos, o quanto essa pedofilia, esse transtorno da Simone de Beauvoir influenciou na obra dela, influenciou na vida dela. Então a gente pode estar olhando, né? Primeiro vamos entender psicologicamente o que é um pedófilo, né? Segundo a visão de Freud, Landini, Guizzo e Felipe. Em suma, Freud diz que para a realização plena do ato sexual é necessário que ocorra a superação de fases psicossexuais. No entanto, quando ocorre uma experiência desagradável ou traumática numa das fases, pode haver o surgimento de uma fixação libidinal. O sujeito prende-se a uma fase, um objeto, por exemplo, e apenas consegue chegar ao gozo através de uma finalidade exclusiva, ocorrendo consequentemente a perversão. Tais fantasias, impulsos ou comportamentos causam sofrimento clinicamente significativo, prejudicando o funcionamento social, ocupacional de outras áreas importantes na vida do pedófilo. Segundo Libório, citado por Landini em 2005, a pedofilia consiste na fixação em uma das fases do desenvolvimento psicossexual anterior à fase genital. Assim, o pedófilo apresenta uma sexualidade imatura e pouco desenvolvida. Então a gente vai ver que no caso da Simone de Beauvoir vai haver uma identificação, né, dessa sexualidade imatura, pouco desenvolvida. Nota-se que a realização, quando a gente pensa numa sexualidade que passa do oral, da fase oral, anal e genital, que o genital é a fase final, a sexualidade tem dos objetivos o prazer, mas o objetivo maior é a multiplicação, é o produzir os filhos, que aí vem a questão da família, aí vem a questão da realização dos arquétipos que são ativados, né? Então a gente percebe que além do prazer da multiplicação é ter os filhos, mas como uma pessoa doente, que era a Simone de Beauvoir, ela tinha essas perversões, essa perversão sexual da pedofilia. Então, nessa análise que eu fiz da vida dela, onde ela defende pedofilia abertamente, onde ela seduz alunos delas, tanto é perdendo o direito de ser uma professora, onde ela faz trio com o seu amante, né, o Jean Paul Sartre, a gente percebe que ela nunca casou, então ela não casa, ela não gera filhos, né? E isso influencia em toda a sua vida. Toda a sua vida tem influenciado pela sua perversão sexual pedófila. A gente percebe nessa desconstrução da Simone, desse ídolo e desse ícone que não tem virtudes para estar sendo citado como virtude, como o ministro aí citou, como algumas feministas e alguns grupos ideológicos de cunho esquerdista ou filosófico gostam de exaltar ela por essa questão dela contestar. Dentro dessa questão dela contestar também, vale ressaltar que na família dela, o pai dela queria ter tido um filho homem, né? Olha isso que profundo. E o pai dela ter tido esse filho homem, porque eles ficaram pobres e na miséria, ela sempre teve isso de querer ser, sabe quando a filha ela quer compensar seu objeto idealizado de amor do pai, e ela queria ser meio que essa autoridade masculina que na época que ela vivia vigente era muito mais forte. Hoje a sociedade se transformou completamente e esses núcleos querem pegar ela como uma referência lá de trás porque não se encaixa no dia de hoje, né? Então ela tem essa ideia. E quando o pai dela falava Simone, pensa como um homem, isso agradava a ela, não é?
Então toda essa questão dela, da pedofilia, do transtorno pedófilo, dessa perversão sexual pedófila que ela tinha, junto com essa construção, você percebe o quanto ela questionou, o quanto ela quis romper com a sociedade, o quanto ela quis, só que ela entrou numa questão muito mais profunda, porque ela queria que a sociedade mudasse para o que ela e um grupo de minoria de pedófilos na França tentaram executar, mas eles não eram maioria. Você entende? É a questão da minoria querendo ditar a regra para uma maioria, certo? É como se fosse assim, 99% é uma coisa, é aquele 1% que é que todo 99% siga a sua ideia. Ou seja, como se um pedófilo, vamos pegar um maníaco que está preso, que foi pedófilo com várias crianças, ou vamos pegar o maníaco do parque, o psicopata, vamos pegar essas pessoas como se elas saíssem lá de dentro da cadeia ou desses lugares, que essas práticas que estão passando, e eles quisessem convencer toda a população da que a ideia deles é que é certa, sabe? É que nem aquele cara que dirige bêbado, mas ele quer convencer todo mundo que bêbado ele dirige melhor. É mais ou menos, é um pouco dessa questão assim, né? Então assim, ela não constitui, voltando, ela não constitui família, né? E isso vai amarrando com esses impulsos e comportamentos assim, imaturos, porque ela ficou presa numa das fases da fixação, né? E ela vai fazer essa projeção na criança, né? E eu vou lendo aqui teoricamente, você vai ver como vai ficando muito claro esse perfil da Simone de Beauvoir e de Jean-Paul Sartre, que eram amantes e cúmplices dos atos criminosos que eles praticavam, né? Ocasionando medo diante de uma relação com adultos, identificando-se com as crianças, percebendo-as como parceiras nos jogos sexuais. Dessa forma, mantém uma ilusão de potência diante da criança. Segundo Ferenczi, o adulto, quando tem uma predisposição psicopatológica, não distingue as brincadeiras, então acredita que a criança é um ser dotado de maturidade sexual e logo comete o abuso sexual. Veja que Simone de Beauvoir, junto com Jean-Paul Sartre e outros da época, eles foram defender que se tornasse lei o abuso de pedofilia, né? Se fosse consensual, mas esse consensual deles, eles queriam seduzir crianças, adolescentes, que ainda não tem uma maturidade intelectual, emocional e nem genital, que ainda tem formação, né? Mas você percebe aqui na teoria o porquê, porque dentro da predisposição psicopatológica deles, eles acreditam que a criança é um ser dotado de maturidade sexual, mas a criança não é um ser dotado de maturidade sexual. Ela ainda está em desenvolvimento, porque tem o oral, o anal e o genital, que é quando chega a consciência plena do orgasmo, não é? Segundo Freud, segundo todos os teóricos, Melanie Klein, Bill, todos os teóricos. Outra coisa que vale ressaltar, muitos estão tentando colocá-la como uma teórica científica psicológica. Simone de Beauvoir não escreveu nada teórico científico, nada. Escreveu romances, escreveu coisas dos pensamentos dela, filosofando dentro da predisposição da mente dela, mas não fez nenhum estudo científico. Não era uma médica, não era uma psiquiatra, não era... Então a gente entende que essas pessoas de ideologia de cunho esquerdista, essas pessoas de ideologia de cunho político de hoje, né, da agenda globalista, tentam puxar e trazer, né, as ideias deles como convém. E olha que identificação, uma minoria também defendendo hoje pedofilia, aborto, legalização de droga. Então você vê que essas pessoas tentam buscar os heróis deles, né, heróis entre aspas, mas sem base de fundamentação nenhuma. Então vamos lá. Tem uma predisposição psicopatológica, não distingue as brincadeiras, então acredita que a criança é um ser dotado de maturidade sexual e logo comete o abuso sexual, de modo a não pensar nas consequências. Esses abusos podem acontecer tanto numa relação hétero como numa relação homossexual. Veja bem, a pedofilia pode acontecer numa relação heterossexual, num heterossexual,
como um homossexual pode ser pedófilo. Olha isso, presta atenção nisso. E Simone de Beauvoir era bissexual, porque Simone de Beauvoir tinha relação com Jean-Paul Sartre, que fazia esse papel do dominador que tem na questão pedófila, como se ele fosse o pedofilador dela, né? E ela ia buscar as meninas para levar para ele. Você entende? Ela fazia toda a transição, ou seja, a hora ela estava no papel dominante do pedófilo dominador, vendo o outro como infantil, e a hora ela entrava nessa posição com ele, e depois sendo cúmplice, porque ela já estava envolta nisso, e eles passaram até o fim da vida sem conseguir romper, ter uma família. Veja, eles alegaram que não casaram, não constituíram uma família por causa da questão do dote. Mas eu falo, se ela era uma pessoa tão revolucionária, se era uma pessoa tão para romper com os padrões e questionou tanto e falou tanto, né? O que seria apenas um dote para a união deles? Falar, vamos ficar juntos e nem aí para o dote, não é verdade? Mas havia uma questão profunda, inconsciente aí. Havia uma questão psicológica aí. Havia uma questão da perversão sexual pedófila, que era intimamente ligada a essas atitudes psicopatas deles, que visavam o seu próprio prazer sem pensar nas vítimas, sem pensar nas crianças mais novas, sem pensar no ser. Mas você vê que ali dentro da análise que a gente está vendo, dentro da teoria psicológica de Freud, a gente percebe que realmente eles acreditam, dentro da patologia deles, eles acreditam que a criança tem essa maturidade, que se ela consentir está tudo bem, entende? Qual o meio que ele vai usar isso, sendo mais velho, manipulador, oferecendo algo, qual vai ser o meio que ele vai perverter para satisfazer o prazer dele, porque o prazer dele não vai se realizar se ele não tiver essa perversão dele realizada, porque ficou preso nos objetos, então ele não consegue ir para o natural, ele acaba sendo coibido nesse choque, não é mesmo? Então assim, como resultado desse trauma, a criança passa a agir com medo, ficando vulnerável às investidas do adulto, se submetendo de modo automático à vontade do agressor. Logo esquece de si e identifica-se com o agressor, que deixa de existir na realidade externa, tornando-se intrapsíquico, caso dela com Jean-Paul Sartre. Novamente, Simone corresponde à figura do seu parceiro bem mais velho, que é ela na qual ela pratica e ajuda entregando novas vítimas, a figura do pedófilo adulto mais velho, que está na figura de Sartre. Ela e Sartre também teriam desenvolvido um modelo que eles chamavam de trio, em que Beauvoir deveria seduzir suas alunas para em seguida transferi-las para Sartre. Então toda a teoria que eu estou levantando, fundamentada em Freud e nesse entendimento, olhando esse lado obscuro de Simone de Beauvoir, olhando esse lado obscuro que essas pessoas não querem enxergar, elas querem olhar ela como uma revolucionária, como uma pessoa que foi lá ver o Che Guevara. Então essas pessoas querem buscar pessoas que são do mesmo núcleo, que acreditaram na mesma coisa que elas, e enfiar a goela abaixo, esse 1% que é que o 99% não tem opinião, se cale e não deslumbre a verdade, nem opine sobre. Isso não vai acontecer nunca. Ao crescer, Simone de Beauvoir não tinha amigos além da irmã Poupet, que era 2 anos e meio mais nova do que ela e era próxima. Ela afirmava que Simone pensava como homem, que foi aquilo que eu expliquei, né, da personalidade, demonstra dificuldade com o status quo da sociedade da época. É a questão da relação do pai dela, que tem muito a ver dela querer romper com as estruturas. Porque imagina, você ser um pedófilo, você ter essa perversão, você sabe que tem, você sabe que é rejeitado, você sabe que não é adequado, você nasceu mulher e o seu pai queria que você fosse homem, então você tenta todo o tempo agradar o objeto de amor, que é o pai, na figura do pai, querendo ser masculinizada, querendo ser uma realizadora. Em algumas questões ela conseguiu escrever livros, até ganhou um prêmio e tudo. Porque assim, essa questão da perversão pedófila, eles tentam fazer uma adaptação para ser aceitos, eles se esforçam em manter a máscara social, né? Você vê pelo Maníaco do Parque, vê com uma série de outros que eles sabem da cobrança, então eles tentam trabalhar de todas as formas. Olha só, tanto é que em 1977, Beauvoir é uma ativista pró-pedofilia, assinou junto com outros intelectuais do seu tempo, como Michel Foucault, uma petição. Olha aí, ó, muito tem citado Foucault. Simone de Beauvoir e Foucault tá em voga, assim, todos estão falando como se fossem super teóricos, pedófilos, né? Pedófilos, assim, pessoas, uns monstros psicopatas.
Na prática, né, francês da abolição do consentimento, na prática a maioridade sexual do cidadão, que era de 15 anos na França, né, e já mudou, né, naquela época, em prol da discriminação do sexo consensual com pessoas abaixo da idade limite, ou seja, sem limite de idade, eles queriam todas as idades, quanto menor, melhor, né, ver o nível da mente dessas pessoas. Vivia, olha lá, Jean Paul Sartre, que vivia em triângulos amorosos com Simone de Beauvoir, também assinou, né? Tudo isso está disponível no jornal Le Monde, na França, até hoje está registrado. Não é invenção, não é um achismo. O que eu puxei dentro da teoria freudiana, o que eu estou falando está registrado em jornais, tem referência bibliográfica. Por quê? Porque isso é realidade. Então por isso que a gente está desconstruindo o mito de Simone de Beauvoir. Vocês veem quem é. Então quando a gente vê ministro, vê pessoas às vezes que a gente acredita que tem uma intelectualidade, mas intelectualidade não é moralidade, porque uma pessoa que acha, uma pessoa pedófila, porque escreveu um livro, ou porque escreveu uma teoria, nossa, virou Deus, o nossa é uma pessoa muito além, não é, simplesmente uma máscara social, uma adaptação, é inteligente, mas moralmente não tem esse mérito de ser uma referência, não tem esse mérito, não tem virtude, né? Porque a virtude é a virtude, ela sempre será virtuosa, né? Tanto é que ela também escreve a dissertação chamada Brigitte Bardot e a Síndrome de Lolita, onde ela fala sobre tudo isso para tentar justificar as obscenidades numa teoria que ela chamava de pedofilia feminina pedagógica. Então você vê uma pessoa que escreve algo tentando justificar uma pedofilia feminina pedagógica, onde ela afirma que as meninas novas deviam romper com o patriarcado e ter experiências com outras mulheres saindo do status quo e tal, né? E dentro dessas experiências assim, para romper com o machismo patriarcal. Uai, né? Então a gente se pergunta, é bizarro, porque assim, ela infere o desejo do outro, o desenvolvimento do outro, ela sempre puxa dentro de uma ótica dela. Vocês percebam, tudo que ela escreve, tudo que ela pensa, é dentro da ótica dela, do mundo dela. Ela não consegue enxergar fora da caixinha dela, tipo, eu penso assim, eu vivo isso que pedófilo. Peraí, mas 99% não é pedófilo. Como é que eles pensam? Como é que eles vivem? Não, por que eles não... Não, os outros não existe empatia nem pensar, porque essa psicopatia dela não permite essa empatia de uma forma saudável, né? Então ela vê aquilo e ela interpreta tudo a partir do viés dela. Então quando ela defende isso aqui, ela defende tudo dentro do viés dela, do mundo dela, do ego dela, da necessidade dela, do desejo dela, da perversão dela, tudo atrelado a isso, né? Que devia ser algo pulsante, incômodo, né? Que ela tentava todo o custo, desesperadamente, comprovar, ser aceita, criar uma coisa que, né? Mas ela sabia que não existia a possibilidade, tanto é que nunca existiu. Então, em 77 ela também tenta fazer a legalização da pedofilia na França, né? E libertar 2 pedófilos que tinham abusado de criança de 11 anos de idade. Ela queria a libertação, ela fez petição, eles fizeram lá, trabalharam para tentar libertar essas pessoas pedófilos de 11 anos de idade. Você imagina um pai, uma mãe, você fala assim, não, tem um filho de 11 anos, deixa aí o cara abusar do seu filho, destruir com a mente dele, né? Porque dentro da psicopatia dele a criança aceitou, tá podendo, para ele tá tudo certo. Ó. Vejam, percebam o nível de distorção criado. Aí, para finalizar, Simone de Beauvoir lecionou em várias instituições escolares, era uma professora, uma escritora, né? No período entre 1931 e 1943, ela integrava um ciclo de filósofos literatos que conferiam ao existencialismo um aspecto literário. Uma ex-aluna Bianca Lamblin, ou naturalmente Bianca Bienfeld, em seu livro Memórias, né, escreveu que quando era estudante tinha sido abusado por sua professora Simone de Beauvoir, que estava em seus 30 anos na época. Então você vê que ela desde nova, ela fez e nunca se libertou da perversão. Ela nunca se libertou disso. Ela nunca conseguiu. Como não conseguiu constituir uma família, como não conseguiu ter filhos, era algo mais forte do que ela. Ela não podia
e não conseguia se libertar da perversão, lembrando daquele complexo negativo que ela tinha, que invadia ela e ela não conseguia realizar as outras etapas, como Freud está dizendo. A etapa está presa nas outras fases. Então ela não consegue realizar a família. Então assim, você veja a identificação de hoje, que eles querem fazer a destruição da família, da família como é, porque eles têm essas questões internas dentro deles que os impossibilitam de realizar. Então eles acreditam que todos os outros têm que seguir o que eles falam. É tipo assim, ó, se eu não consigo, ninguém mais vai conseguir. Pô, mas se esse 1% aqui, se esse 1% aqui que está fazendo é assim, todo o resto tem que se adequar. E não é assim, porque a norma, eles têm horror, as feministas têm horror à norma. A norma é assim, ela quer dizer que é uma normalidade, ou seja, 99% caminha daquela forma, é o saudável, natural e tal. Aí, essa variação, não tem como você dizer que um assassino em série, não tem como você dizer que um pedófilo, não tem como você dizer que isso é a norma, porque não é a norma. Ninguém, né, as pessoas não têm essa, é uma minoria que tem essa predisposição. Então você vê que Simone de Beauvoir, ela é idealizada, é citada, porque hoje essas pessoas querem uma liberação das suas perversões. E eles são minoria, eles não são maioria. Né? Porque não tem pais que amem seus filhos, que desejem isso para os seus filhos. Isso não existe. Né? Em 1943, Simone de Beauvoir chega a ser suspensa do seu trabalho de ensino devido a uma acusação que em 1939 ela tinha seduzido a aluna Nathalie Sorokin, então com 17 anos, então ela já estava bem mais velha. Então ela já queria pegar umas meninas entre 18, porque dentro dessa perversão pedófila dela, sempre tem que ser mais nova. Não, aquilo que estabelece 18 não pode, eu quero mais nova, eu quero mais jovem, eu quero romper. É porque senão aquele desejo que a gente citou lá em cima, ele não realiza. Você entende? É toda essa construção. Os pais de Sorokin fizeram acusações formais contra Beauvoir, e com o resultado ela teve sua licença para lecionar na França revogada permanentemente, ou seja, a lei e a justiça puniu Simone de Beauvoir, ou seja, porque ela perdeu o seu emprego por não resistir à sua compulsão pedófila, né? Então essa é a liderança, esse é o modelo que a gente está vendo aí. Essas são as pessoas Foucault, Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre, essas pessoas assim, pedófilas, todas pedófilas, psicopatas adequadas ao social para poder satisfazer as suas perversões, né? São perversas, psicopatas, que essas pessoas idealizam. Parece que as pessoas leem, é tipo assim, a pessoa comete um crime, perde um emprego, mas ainda querem exaltar o que não presta, né? Prefiro ainda Freud, prefiro ainda Jung, que teve a sua vida toda e pregava a gente ter a integração psíquica, né? Fazer o nosso religare e chegar no final do processo de individuação. Prefiro ainda os teóricos científicos psicológicos que escreveram teorias concretas, coerentes, científicas, onde você pode estudar, se abalizar, o teste de Rorschach, entre todos os testes psicológicos que trabalham com norma, quantificação, qualificação e são eficientes, são extremamente eficientes, porque eles pegam a norma, pegam a variação e se consegue fazer os estudos do inconsciente coletivo, e tudo isso é justificado. Não é uma coisa de achar, porque hoje em dia as pessoas estão com esse mal, o mal do que eu acho, o que eu quero, o que eu acredito. Ok, você pode achar, querer acreditar o que você quiser no seu mundo, mas quando entrar em teoria científica, quando entrar em trabalhos de conclusão do curso, quando entrar em ser um profissional psicológico, né, e nós que estamos como seres humanos e cidadãos, né, na sociedade, temos o pensar e conseguimos avaliar quem são as pessoas. Então está aí para as pessoas verem quem é Simone de Beauvoir. Na verdade é isso aí que estão idealizando, e um ministro do nosso país exaltando a pedofilia, o crime, a psicopatia. Então assim, todos nós devemos estar atentos a quais são esses nomes que estão se falando e quem são essas pessoas e que produtos e obras se realizaram, né? Porque da árvore se conhece os frutos, né? Então é isso aí, muito obrigado, um abração a todos vocês, até a próxima.